Olá, pessoal! Nossa aula número 2 do curso completo de Direito Constitucional. Na aula passada a gente falou sobre Constituição Federal. Eu expliquei para vocês a definição da Constituição e as várias doutrinas, as várias teorias que se propuseram a conceituar a Constituição Federal. E hoje eu quero falar com vocês sobre classificação da Constituição. Essa é uma matéria que também cai, é uma matéria bem decoreba. Eu vou mostrar para vocês o que tem mais chances de aparecer na sua prova e macetes para você não esquecer. Bom, gente, a Constituição ela pode ser classificada em conformidade com vários aspectos. O primeiro aspecto que classifica a Constituição é quanto ao conteúdo, e esse é um dos mais cobrados. Presta atenção. A Constituição ela pode ser classificada como Constituição material e como Constituição formal. Qual que é a diferença? Constituição material é aquela que traz somente dispositivos que tratam sobre questões centrais da sociedade. Por exemplo, a Constituição Americana, que é uma Constituição mais curtinha e que trata somente de questões essenciais. Por exemplo, trata sobre a aquisição do poder do Estado, como que o Estado exerce esse poder, quais são os limites da atuação do Estado e os direitos e garantias dos cidadãos, que são justamente os limites da atuação do Estado. Isso envolve somente as matérias centrais. Isso que é matéria constitucionalmente, materialmente constitucional. São as questões mais importantes de uma dada sociedade. Agora, a Constituição formal é diferente. A Constituição formal, ela está lá formalizada, escrita, solene. Só que dentro desse documento existem normas que tratam sobre matéria constitucional e existem normas que tratam sobre questões de menor importância. Por exemplo, a nossa Constituição. Na nossa Constituição, existem artigos que tratam sobre questões centrais, sobre questões muito importantes, sobre a aquisição do poder do Estado, sobre como o Estado vai exercer esse poder. E existem também questões, artigos que vão tratar sobre questões de menor importância. Lembra que eu falei com vocês que, inclusive, na Constituição Federal Brasileira, existe uma previsão a respeito do Colégio Pedro II, localizado no Rio de Janeiro? Isso é uma questão de não é uma questão de grande importância, certo? Então, a nossa Constituição ela é classificada como Constituição formal. Existe um texto escrito, solene, que vai estabelecer as normas constitucionais. Dentro desse texto, alguns dispositivos tratam sobre questões centrais, questões de grande importância, sobre a atuação do Estado, sobre os direitos e garantias dos cidadãos. E outros dispositivos tratam sobre questões de menor importância, correto? Ou seja, estão lá formalmente, fazem parte do texto constitucional, mas não tratam sobre matéria constitucional. Prof, o que é matéria constitucional? As questões mais importantes daquela sociedade: organização do Estado, direitos e deveres e garantias dos cidadãos, como que o Estado vai exercer esse poder. Essas são as questões que são materialmente constitucionais, matéria de Constituição. Beleza. Quanto à forma, pessoal, a gente pode ter uma Constituição escrita e uma Constituição não escrita. Dá uma olhadinha. Lembrando, gente, que olha só, tudo que está em verde responde a 100 questões de prova, o que está em amarelo a 200 questões e o que está em vermelho a mais de 300 questões. Terminou de ler essa página? Para você não esquecer o que você acabou de estudar, aproxime o celular do QR Code de questões no final de cada página e responda as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo dessa página. Assim você aplica o que você acabou de aprender na hora e memoriza 3 vezes mais. Você consegue memorizar porque você já aplicou o conhecimento. Beleza, prof, entendi. Quanto à forma, a gente pode ter constituições escritas e constituições não escritas. Constituição escrita é a Constituição Federal Brasileira, escrita num documento solene. Constituição não escrita é aquela Constituição, gente, que ela não envolve um documento único que foi positivado. É o que acontece na Inglaterra. A Constituição da Inglaterra ela é formada por vários textos esparçados, inclusive costumes. Faz parte da Constituição. Então, a Constituição não escrita, lembre-se da Constituição da Inglaterra. Além disso, a Constituição quanto ao modo de elaboração. Ela pode ser uma Constituição dogmática, histórica ou costumeira. Galera, Constituição dogmática, o que é um dogma, prof? O que é um dogma? Dogma é um conjunto de crenças,
um conjunto de crenças que havia na época. No caso do Brasil, nós temos uma Constituição dogmática. A Constituição brasileira, ela reúne o conjunto de crenças, as grandes ideias daquela época, né? Das pessoas que elaboraram aquela Constituição. Inclusive, a Constituição ela foi elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte composta por deputados que foram eleitos democraticamente. Nós temos, então, no Brasil uma Constituição dogmática, uma Constituição que traduz as ideias, os ideais, o pensamento da época em que ela foi elaborada. Beleza? Isso é Constituição dogmática. E Constituição histórica ou costumeira? É aquela Constituição que ela advém de um processo histórico, um processo de constante evolução, de constante elaboração, de constante modificação. Isso é a Constituição histórica, beleza? Ok. Gente, quanto à origem, a gente pode ter uma Constituição democrática, promulgada, Constituição outorgada e Constituição cesarista. O que acontece? Nós no Brasil temos uma Constituição promulgada. Esse P de promulgada é P de povo. Sabia? A Constituição Federal Brasileira, ela traduz a vontade do povo. Por quê? Porque ela foi elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte que era composta por deputados que foram eleitos, ou seja, eleitos democraticamente. Era o povo que estava ali sendo representado. Nossa Constituição é uma Constituição promulgada democrática, beleza? Além disso, a Constituição pode ser outorgada. Quando você escuta outorgada, esse out vem de outros que não o povo. A Constituição outorgada é aquela que foi imposta por um agente revolucionário, né? Imposta pelo detentor do poder, imposta por um governante. Constituição outorgada, lembra desse out de outros que não o povo. E por fim, Constituição cesarista. A Constituição cesarista ela também advém da vontade do governante. Entretanto, ela também acompanha um referendo que vai ratificar os termos daquela Constituição. Após, então, o governante editar aquela Constituição, ocorre um referendo para fins de ratificação pelo povo daquele texto constitucional. E também a Constituição pode ser classificada quanto à sua extensão. Nós temos constituições que são sintéticas e constituições que são analíticas. A Constituição Federal dos Estados Unidos, gente, ela é sintética. Ela é o quê? Ela é curtinha, ela é sintética, ela é sintetizada em poucos artigos. A Constituição Federal Analítica, ela envolve diversos artigos, né? Diversos pormenores. É o que acontece com o Brasil. Nós temos uma Constituição bem extensa. Duvido que alguém aqui já leu a Constituição. A prova já leu algumas vezes. Além disso, gente, Constituição quanto à estabilidade. Esse é o ponto mais cobrado. Olha só, gente. Cada frase aqui destacada em verde responde a 100 questões de prova. Então, essa frase aqui responde a 100, essa outra a 100. Terminou de ler essa página, aproxima o celular do QR Code de questões e responda as questões de prova que cobram o conteúdo dessa página. Responda questões página a página. Inclusive aqui, olha o macete que eu falei com vocês. O promulgada, o P de promulgada é P de povo. Quando a gente tem uma Constituição promulgada, é uma Constituição que advém da vontade do povo. Foi editado o quê? Democraticamente. O outorgada, o out, é de outros, pessoal. Outros que não o povo. Beleza? Já vou revisar isso com vocês. Beleza. Quanto à estabilidade, prof, nós temos uma Constituição imutável. Constituição imutável é aquela que não pode ser modificada. Nos 4 primeiros anos da Constituição Federal Brasileira, ela era imutável. Constituição flexível é aquela que pode ser alterada pelo mesmo processo de alteração das leis infraconstitucionais, das leis que estão abaixo da Constituição. Constituição muito flexível, pode ser alterada de forma muito simples. Constituição rígida é a Constituição Federal Brasileira. Por quê? Para alterar a Constituição, existe um processo mais difícil, um processo que envolve um quórum qualificado. Para ser editada uma emenda constitucional, é exigido a aprovação de 3/5 dos membros das casas legislativas, ou seja, esse é um quórum qualificado. O processo para alterar a Constituição é um processo mais difícil, mais dificultoso. Temos uma Constituição rígida no Brasil. E também existe a Constituição semi-rígida ou semi-flexível, onde alguns dispositivos, alguns artigos da Constituição podem ser alterados pelo mesmo processo das leis
infraconstitucionais, né? Pelo mesmo processo de alteração das leis infraconstitucionais, e alguns dispositivos só podem ser alterados mediante um quórum qualificado, um procedimento mais rigoroso. No Brasil, nós temos uma Constituição rígida. Para alterar a Constituição, exige-se um processo mais difícil. Mais difícil. Por que mais difícil? Para alterar a Constituição, 3/5 dos membros das casas legislativas, da Câmara dos Deputados e do Senado devem aprovar aquela alteração, aquela emenda. Exige-se um processo mais difícil, mais o quê? Mais qualificado, ok? Beleza. E nós temos, por fim, quanto à essência, a Constituição pode ser classificada em Constituição normativa, Constituição nominal e Constituição semântica. Gente, a Constituição normativa é aquela que estabelece normas que vão regulamentar a vida de uma sociedade em conformidade com o estado daquela sociedade, em conformidade com como aquela sociedade se organiza. Constituição nominal é uma Constituição que se preocupa com o futuro. Ela se preocupa com o futuro por quê, prof? Porque ela não traduz a realidade daquela sociedade. Ela fala muito de objetivos, de como deve ser, correto? Mas não necessariamente ela está traduzindo a vida daquele Estado, a vida daquela sociedade. E Constituição semântica é uma Constituição antidemocrática que foi outorgada pelo detentor do poder, né, gente? E simplesmente ela advém da vontade do governante, né? Só ele determinou e a vontade dele está ali especificamente, detalhadamente na Constituição. Prof, como é que funciona a nossa Constituição, pessoal? Como que funciona? Tem aquele macete, né? Pedra filosofal para você lembrar da classificação da nossa Constituição. A nossa Constituição é uma Constituição que foi promulgada. O P de promulgada é P de povo. A Constituição advém da vontade do povo, né, gente? Nós elegemos deputados, pessoas que foram compor a Assembleia Nacional Constituinte e que elaboraram o texto da Constituição. Além disso, a Constituição nossa é uma Constituição formal. Ela é um texto escrito, solene, dogmática, ela traduz os dogmas, o que a gente acreditava, o que as pessoas acreditavam no momento que ela foi elaborada. Além disso, analítica, ela é extremamente extensa, dirigente, ela estabelece vários propósitos e objetivos para o Estado, objetivos fundamentais. A gente estuda muito isso em direito constitucional. E eclética, ela reúne um conjunto de ideologias diferentes. Galera, eu sempre falo com vocês para lembrar de pedra filosofal ou do padre, P de promulgada, A de analítica, D de dogmática, R de rígida e E de escrita e eclética. Lembre-se que a Constituição Federal é rígida, pessoal. Para alterar a Constituição Federal, deve ser feito um processo de alteração, né, que envolve a edição de uma emenda constitucional que tem todo um quórum qualificado, um procedimento específico. É mais difícil mudar a Constituição. Galera, a gente terminou o primeiro tópico do seu edital, sabia? O primeiro tópico do seu edital está escrito aí, Constituição Federal, definição da Constituição, classificação. Gente, observe, isso aparece nas provas. Dá uma olhadinha. Esse conceito de Constituição, olha só, responde a 100 questões de prova, a gente falou sobre ele ontem. Terminou de ler essa página, aproxima o celular do QR Code de questões e responda as questões que cobram o conteúdo dessa página. Além disso, eu falei com você sobre todas as definições da Constituição. Ainda trouxe para vocês os macetes. Gente, observa, o que é mais cobrado sobre definição da Constituição é a concepção sociológica. Eu falei isso ontem com vocês. Tudo que está em verde responde a 100 questões e o que está em vermelhinho a mais de 300 questões de prova. Terminou de ler a página, aproxima o celular do QR Code de questões e responda as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo dessa página. Pelo menos 2 a 3 questões. Coloquei aqui para vocês um macete, para ninguém esquecer dessa matéria sociológico, político, jurídico. Falei isso com vocês. Hoje nós falamos sobre classificação da Constituição. Lembrando do macete, né, gente? Do padre, olha só. Padre, P de promulgada, A de analítica, D de dogmática e democrática, R de rígida, E de eclética e escrita. Todos os macetes estão aqui. Olha como isso é cobrado, galera. Esse trecho aqui responde a mais de 800 questões. Terminou de ler essa página? Responda as questões que cobram esse conceito. Galera, live super rápida.
Vou deixar pra vocês disponível, deixei pra vocês ontem também. Mas hoje, no final do dia, a gente vai apagar essas 2 lives. Então, aproveitem, tá bom? Beijinho pra vocês. Tchau, tchau.